O nosso estudo de hoje tem como objetivo responder a duas perguntas de alguma forma pertinentes. A primeira é: apoiava a irmã White a obra de sustento próprio? E a segunda: a centralização dos dízimos e ofertas tem o apoio de Deus? Estas são então as perguntas que vamos responder à luz do Espírito de Profecia. E vamos também recordar, como adventistas do sétimo dia, a nossa história profética. Vamos centrar-nos especialmente entre os anos de 1900 e 1915, que foram os últimos 15 anos em que viveu a profetisa entre o seu povo. Por isso, convidamos a que nos acompanhem neste estudo para sabermos o que dizem os testemunhos e a palavra do nosso grande Deus eterno. Estamos a apresentar os temas do que diz a Bíblia e o Espírito de Profecia com relação aos dízimos e às ofertas. E então, no dia de hoje, respondemos a estas duas perguntas com base na Bíblia e no Espírito de Profecia. Vamos começar com uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, e aí vamos encontrar uma história semelhante à que se viveu em 1904. Esta história semelhante começou com uns obreiros que foram chamados para o serviço de sustento próprio. Da mesma forma, podemos comparar esta história à do ano 27, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado à obra de sustento próprio. Da mesma forma, o nosso querido Salvador Jesus Cristo tinha um precursor, ou seja, tinha alguém que havia de preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus. Vamos então a Lucas, capítulo 3 e versículo 21. A palavra de Deus diz-nos assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aqui, quem está a batizar é alguém de sustento próprio. É o profeta João Batista. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por um obreiro de sustento próprio, um obreiro que não trabalhava para o sinédrio, que não trabalhava para os anciãos, que não trabalhava para os dirigentes judaicos, não trabalhava para os líderes religiosos, mas ele havia-se preparado no deserto, havia estudado com a natureza no deserto, fora das cidades, e não havia estudado nas escolas rabínicas, mas havia-se preparado para tal como estava profetizado pelo profeta Isaías, onde ele nos diz que havia uma voz que clamaria do deserto. E este homem é o profeta João Batista. Quando vamos à história, reparamos que ele era de sustento próprio. E João Batista foi quem batizou o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Por isso é-nos dito aqui que Jesus foi batizado. E quem batizou Jesus? A Bíblia diz-nos precisamente que foi João Batista. Foi ele que batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o versículo 23 diz-nos o seguinte: E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho José e José de Eli. Vemos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, com a idade de 30 anos, estava a começar o seu ministério a partir do seu batismo que lhe foi administrado pelo profeta João Batista. Vamos constatar que, à medida que o nosso Senhor Jesus foi avançando no seu ministério que ambos, tanto do profeta João Batista como do nosso querido Salvador, ambos eram de sustento próprio. Continuemos a ler no Evangelho de Lucas,
Mas agora no capítulo 8. Agora reparem no que ocorreu com o nosso querido e amante Salvador Jesus Cristo. O que ocorreu com o seu ministério. Diz-nos então a Bíblia no capítulo 8, versículo 1. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E vejam o que vai ocorrer com este ministério de Jesus e dos 12 discípulos que andavam com ele. Vamos então ao versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Aqui encontramos que a Bíblia diz-nos que no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, lhe davam ofertas porque o serviam com os seus bens. Esses bens poderiam ser ofertas e poderiam ser alimentos que davam ao nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos reparar aqui que a Bíblia diz-nos que estas mulheres vinham com Jesus e serviam com os seus bens. Davam o que elas tinham. E agora, se simbolizarmos estes versículos, verificaríamos que em Apocalipse, no capítulo 17, e mais propriamente no versículo 15, uma mulher simboliza uma igreja. Também espiritualmente poderíamos dizer que haviam igrejas. Por igrejas também sabemos que são os adoradores que vão e adoram ao único Deus verdadeiro. Esta é uma igreja. O próprio apóstolo Pedro diz-nos que nós somos as pedras vivas dessa igreja. E o apóstolo Paulo também nos diz da seguinte maneira, no livro de Efésios, que nós estamos edificados e fundados sobre os apóstolos e os profetas, sendo a principal pedra angular Jesus Cristo. Então, estas mulheres podiam simbolizar igrejas que apoiavam o ministério do Senhor Jesus Cristo. E vamos reparar que o profeta João Batista também recebia ofertas dos membros que tinham sido curados e que haviam sido batizados por ele mesmo, que haviam sido também ensinados por ele. Então estamos a ver aqui pela Bíblia que eles recebiam ofertas que não passavam diretamente pelo Sinédrio ou pelos dirigentes judaicos, mas que estes irmãos do tempo do nosso Senhor Jesus Cristo vinham diretamente a ele com as ofertas e bens. Por isso reparemos no que nos diz o Evangelho de João, no capítulo 12 e a partir do versículo 4 e até o versículo 6. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: porque se não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E agora tomemos muita atenção o que nos diz o versículo 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Vemos então por este versículo que no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo havia um tesoureiro, havia uma bolsa, havia uma tesouraria onde se colocavam as ofertas, onde se recebiam os bens destas mulheres e também de alguns irmãos que haviam sido curados por nosso Senhor Jesus Cristo e que lhe davam como forma de agradecimento as suas ofertas. Então damos-nos conta pela Bíblia, no Evangelho de Lucas, que estas mulheres tinham sido libertadas de demónios, especialmente Maria Madalena.
Agora, nós sabemos que uma mensagem onde nos é dito que temos que sair desse lugar porque esse lugar se fez habitação de demónios. É isso que nos é dito em Apocalipse capítulo 18 e no versículo 4, é-nos dito para sairmos de Babilónia. E como é que está a Babilónia? Bem, a Bíblia diz-nos que tornou-se habitação de demónios e habitação de todo o espírito imundo e albergue de toda a ave imunda e odiável. Isto é o que nos é dito em Apocalipse capítulo 18 e versículos 2 e 3. Por isso, é-nos feito o convite para sairmos de Babilónia. Mas vamos ver que a única saída para sairmos de Babilónia é como? É levando a mensagem dos 3 anjos. Esta mensagem dos 3 anjos traz-nos liberdade em Cristo Jesus. Ela leva-nos diretamente à santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso, da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando lhes dava o Evangelho, libertava-os não somente dos falsos espíritos, como também dos falsos ensinos, das falsas doutrinas que tinham tanto os saduceus como os fariseus, como os escribas, como os herodianos, como os zelotas, como todos os mestres que estavam em desacordo com os seus ensinos e a doutrina do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Podemos ver, já por aqui, que a Bíblia nos disse tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo, quanto os apóstolos, recebiam ofertas voluntárias. E vamos também observar no Evangelho de Lucas, quando Deus lhe deu a ordem para ir e pregar o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Vimos isto no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1. E a Bíblia diz-nos: E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demónios para curarem enfermidades. Havia os capacitados também como médicos missionários. Vejamos o que continua a dizer a Bíblia. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Por isso, os apóstolos não somente curavam, pois eles também conheciam e praticavam a obra médico-missionária. E vejamos agora o que nos diz o versículo 3, já depois de terem esse poder, de terem essa autoridade de irem pregar o Evangelho. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Aqui é-nos dito que o Senhor Jesus os envia a pregar o Evangelho, mas disse-lhes para não levar nada. E sabem porquê que ele lhes disse para não levarem nada? Porque mais à frente vai nos dizer que os obreiros são dignos do seu salário. Por isso os envia e diz-lhes que aqueles a quem vós mesmos dais o Evangelho, aos quais vós curais, aos quais vocês ensinam a sã doutrina, eles mesmos vão apoiar-vos com os seus bens, assim como fizeram comigo. Assim como fizeram comigo, também farão com vocês. Por isso é que o Senhor Jesus os manda a pregar o Evangelho e que aprendam a depender única e exclusivamente de Deus. Por isso a mensageira do Senhor faz-nos uma comparação desse movimento que surgiu no ano 27 depois de Cristo, quando se começou a dar a chuva temporã para os discípulos e depois, no dia de Pentecostes, receberam o poder da chuva seródia. No seu tempo, para irem pregar a toda a nação, tribo, língua e povo. Para nós, neste tempo,
A chuva temporã é equiparada à dos apóstolos, mas nós esperamos poder para ser investidos. Os obreiros de sustento próprio vão sair para pregar a mensagem dos três anjos. Por isso vejam o que diz a mensageira do Senhor aqui nesta passagem em Testemunhos para Ministros e na página 299. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planeamento humano. A mensageira do Senhor aqui está a dizer-nos que neste tempo o Senhor vai atuar de uma forma distinta e contrária ao que sempre temos sido ensinados. E continua ela a dizer noutra parte o seguinte: sob os aguaceiros da chuva serôdia, as invenções do homem, o humano mecanismo, serão por vezes assolados. Os limites da autoridade do homem serão qual cana quebrada, e o Espírito Santo falará com poder convincente por meio do vivo instrumento humano. Ninguém observará então a ver se as sentenças estão bem torneadas, se a gramática está impecável. A água viva fluirá nos próprios condutos de Deus. É assim a forma como se vai trabalhar neste tempo, no tempo do fim. E o que diz mais a mensageira do Senhor? No livro O Grande Conflito e na página 606, segundo parágrafo, ela diz-nos o seguinte: assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Podemos ver aqui, meus queridos irmãos, que já nesta altura a mensageira do Senhor nos está a dar esperança, nos está a falar do tempo de refrigério, está a alertar-nos para que avancemos, para que dependamos única e exclusivamente de Deus e que não fiquemos sem nada a fazer. De acordo com estas passagens, já nos foi dito aqui que Deus vai operar de uma forma distinta e contrária aos pensamentos humanos. Diz-nos que se vai receber a chuva serôdia para dar esse poder à mensagem do terceiro anjo. E logo é-nos dito que essa mensagem do terceiro anjo vai ser dada por instrumentos humildes, que vão ser qualificados mais pelo Espírito Santo do que pelos estudos da educação humana. O que é que nos faz recordar tudo isto que lemos do Espírito de Profecia? Acabamos de recordar o que lemos na Bíblia, nos tempos de João Batista, nos tempos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, onde utilizou simples pescadores, que poderíamos dizer, como lhes chamaram os judeus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde eles dizem que eles eram simples e letrados. Contudo, é-nos dito que eles estavam capacitados e cheios do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo os inspirava a declarar as palavras que Deus lhes punha no coração para que falassem. E assim é também a forma como Deus vai operar no tempo do fim. Temos observado que através destes estudos que temos estado a dar, temos apresentado muitas passagens do Espírito de Profecia, onde o remanescente deste tempo é instruído a como utilizar os recursos do Senhor,
a como apoiar estes homens que estão simbolizados pela obra de João Batista e pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. De igual forma, agora há alguns homens que estão a preparar o caminho para quando os 144.000 ficarem em pé e somente eles façam frente a todas as armadilhas do inimigo. Sim, há um pequeno grupo de mártires que sai como João Batista e vão ser decepados. Os próprios infiéis vão cortar-lhes a cabeça. E estes, por sua vez, vão preparar o caminho para que os 144.000, os vivos, cheguem com muito poder por meio do Espírito Santo para dar o último toque à mensagem gloriosa. E porquê? Porque eles trazem nas suas frontes o nome escrito do Pai. Trazem a mensagem nos seus lábios para dar o toque final à mensagem do terceiro anjo. É por isso que Deus, neste momento, por meio da sua profetisa, Deus vai dizer a mim e a você que devemos utilizar os recursos do Senhor. E se a mensageira do Senhor no seu tempo apoiou a obra do sustento próprio, e se é correto ou não centralizar os dízimos e as ofertas neste tipo de obra. Por exemplo, ela escreveu nesta passagem em Testemunhos Seletos, volume 1, na página 551 e no quarto parágrafo, ela diz-nos então que os dízimos deviam ser utilizados neste tempo para a distribuição de livros do Espírito de Profecia, livros dos pioneiros adventistas. Vejamos o que diz esta passagem. Ao comissionar os discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda a criatura, Cristo designou aos homens a obra de propagarem o Evangelho. Enquanto, porém, alguns vão a pregar, aqui estão os apóstolos, aqui está o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele pede a outros que lhe atendam às reivindicações quanto aos dízimos e ofertas. Aqui está a Maria Madalena, aqui está a Susana, aqui estão as mulheres que traziam os seus bens e com eles serviam ao Senhor, e logo diz-nos o seguinte, esta passagem: com que se possa sustentar o ministério e disseminar a verdade impressa pela terra inteira. Leram bem o que está aqui a dizer neste parágrafo? O Espírito de Profecia está aqui a dizer-nos que os dízimos e as ofertas devem ser utilizados para difundir, disseminar a verdade impressa pela terra inteira. E qual é essa forma impressa? São os livros do Espírito de Profecia, os livros que contenham a verdade presente para este tempo, a Bíblia, folhetos missionários. Esta literatura tem de ser dada, tem que ser oferecida, tem que ser repartida, sendo toda esta literatura financiada por quê? Pelos dízimos e pelas ofertas. Isto é o meio pelo qual Deus quer exaltar o homem. É justamente a obra de que ele necessita, pois moverá as mais profundas simpatias do seu coração, chamando à ação as mais elevadas faculdades do Espírito. Vejamos agora mais uma declaração inspirada no livro de Manuscript Release, volume 2, e na página 99. Há anos que me foi apresentado que o meu dízimo deveria ser destinado, por mim mesma, para a ajuda de ministros brancos e de cor que foram negligenciados e não receberam o suficiente para sustentar as suas famílias. Quando a minha atenção foi chamada para ministros idosos, brancos ou negros, era o meu dever especial investigar as suas necessidades e suprir as carências.
Ela aqui está a referir-se a uma passagem da coleção Cress, na página 120, onde ela diz que as igrejas devem despertar, os membros devem despertar e começar a perguntar como estão a ser usados os seus dízimos e ofertas. Por isso ela diz que era o meu dever especial investigar as suas necessidades e suprir as carências. Eu faço-lhes agora a pergunta: você tem investigado e você está satisfeito onde está a depositar os seus dízimos? Existem aí necessidades? Ou simplesmente você está a engordar aqueles que já estão gordos? Ou está a enriquecer aqueles que já estão ricos? Porque a mensageira do Senhor não enriqueceu a ninguém. Ela apoiava a obra do sustento próprio, apoiava a obra do ministério independente. Mas ela investigava e ficava satisfeita quando ela depositava os seus dízimos, porque ela observava que aonde se estava a dar o dízimo e as ofertas, se era de facto casos de necessidade. Atualmente, infelizmente, já praticamente ninguém investiga. Não se satisfazem estas necessidades. Por isso ela está a dizer: este vai ser o meu trabalho especial. Ou seja, ela ia investigar para ficar satisfeita. Ela não somente ficaria satisfeita, como ficaria bem diante de Deus. E termina esta passagem da seguinte forma: este deveria ser o meu trabalho especial e já o fiz em vários casos. Ninguém deveria dar notoriedade ao facto de que, em casos especiais, o dízimo é usado dessa maneira. Aqui a mensageira do Senhor está a romper com o jugo que havia sido colocado durante muitos anos sobre os membros da Igreja e sobre alguns que queriam atuar de maneira na forma de sustento próprio. Ela está a mencionar casos especiais do dízimo em que se deve utilizar dessa maneira. E é por isso que a mensageira do Senhor apoiava com os seus dízimos diretamente os obreiros. Isto é exatamente o que acabamos de ler no Evangelho de Lucas, quando nos é dito que Madalena e as outras mulheres vinham diretamente ao Senhor Jesus e o serviam com os seus bens. Você está a dar-se conta e a analisar estas passagens de Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, e que encontra que Maria Madalena e as outras mulheres, com os seus dízimos e as ofertas, nunca os depositaram na tesouraria do Sinédrio? Vemos aqui que elas foram diretamente onde estava a necessidade. Se elas tivessem atuado mal, certamente o nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido o primeiro a repreendê-las e a chamar-lhes a atenção ao dizer-lhes: mulheres, depositem as vossas ofertas e os dízimos no Sinédrio, ali na tesouraria dos dirigentes judaicos, e depois eles irão dar-me a mim. Mas estamos a dar-nos conta de que a Bíblia não diz tal coisa? O que a Bíblia nos diz é que as mulheres iam diretamente ao Senhor Jesus. Por isso é que a mensageira do Senhor atuou dessa maneira, porque ela já tinha estudado, investigado nas Sagradas Escrituras o que elas dizem sobre este assunto. E o que é que nos diz mais o Espírito de Profecia com respeito a este assunto? Alguns casos foram mantidos perante mim durante anos e supri as necessidades com o dízimo, como Deus me instruiu a fazer. E se alguém me disser: irmão White, poderá destinar o meu dízimo para onde sabe que é mais necessário? Direi: sim, falo-ei, e tenho feito isso. E agora vejo a congratulação que a profetisa vai dar a estas mulheres. Diz ela o seguinte: elogio as irmãs que colocaram o dízimo onde era mais necessário, a fim de ajudar a fazer uma obra que está a ser deixada de lado. Estamos a dar-nos conta que o princípio é devolver os dízimos e as ofertas na tesouraria do Senhor.
Mas neste tempo da proclamação da mensagem do terceiro anjo, que se está a tornar um alto clamor, a recomendação é depositar os recursos onde verdadeiramente sejam necessários, onde verdadeiramente se esteja a trabalhar, onde se esteja a ensinar a correta doutrina, a correta preparação para o tempo final, onde se estão a educar os jovens, os verdadeiros jovens protestantes, onde estão a receber uma verdadeira educação, não a educação papal, onde se está a ensinar o verdadeiro médico missionário, é aí que nós devemos atuar, e onde se está a ensinar as interpretações corretas das Escrituras. E quais são as interpretações corretas das Escrituras? Bem, todos nós sabemos que essas corretas interpretações corretas das Escrituras é a interpretação historicista. Esta é a sã doutrina. Por isso, a mensageira do Senhor continua a dizer-nos aqui nesta outra passagem o seguinte: isto não sou eu que vos digo, mas é a palavra inspirada que vos fala. Alguns deixam completamente de compreender a importância de serem os missionários também missionários médicos. O ministro do Evangelho será duplamente bem-sucedido em seu trabalho se sabe tratar enfermidades. Luz continuamente crescente tem-me sido concedida sobre este assunto. Há alguns que não veem a vantagem de educar os jovens para que sejam médicos tanto da mente como do corpo. Dizem que o dízimo não deve ser usado para sustentar médicos missionários que dedicam o seu tempo ao tratamento de doentes. Em resposta a tais afirmações, sou instruída a dizer que a mente não deve tornar-se tão estreita que não possa apreender a verdade da situação. Um ministro do Evangelho que seja também médico missionário, que pode curar também enfermidades físicas, é um obreiro muito mais eficiente do que aquele que não o pode fazer. A sua obra como ministro do Evangelho é muito mais completa. Aqui podemos ver como a mensageira do Senhor nos dá esta evidência, esta luz aqui para que a usemos na forma como aplicarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas para o sustento próprio, para o sustento dos missionários. É-nos feita aqui uma pergunta que é relatada aqui e diz: alguns dizem que o dízimo não deve ser usado para sustentar médicos missionários. Tenho falado pessoalmente com muitos irmãos adventistas e até com alguns pastores, há alguns tempos atrás, que dizem que os dízimos são apenas para os pastores. E com isto ninguém os consegue demover deste pensamento. Aí se mantêm firmemente. E praticamente ninguém lhes faz frente a esses pastores que dizem que os dízimos são apenas para eles próprios. Mas já provámos através de estudos anteriores, é uma questão de reverem alguns estudos anteriores que fazemos, que até mesmo com estas passagens que estamos a apresentar hoje, que o Espírito de Profecia nos diz precisamente o contrário do que estes pastores e membros da Igreja dizem sobre a forma como devem ser usados os dízimos. O problema principal é que estas pessoas vão contra o testemunho, mesmo que coloquemos estas passagens à frente dos seus olhos. Apesar deles dizerem que creem nos testemunhos, cremos no Espírito de Profecia, falam isto com a boca cheia. Mas lembro-me da forma como contestou o pastor Megan a alguns líderes da Conferência Geral. Ele deu o testemunho que vocês, disse ele, vocês, isto falando para os líderes da Conferência Geral, vocês usam as passagens do Espírito de Profecia que lhes convém, enquanto rejeitam outras passagens. Pois assim estão na atualidade muitos membros da Igreja, tanto da Conferência Geral
como muitos membros até do sustento próprio, que rejeitam estes testemunhos. E eles dizem: nós acreditamos nos testemunhos, mas quando lhes apresentamos todas estas evidências, continuam a comportar-se como se nunca as tivessem visto. E sabem porquê? Porque não lhes convém, porque são cobiçosos, porque são avarentos. Vamos ver que o Espírito de Profecia nos dizia já em 1880 que os dízimos e as ofertas devem ser utilizados na distribuição de livros, de bíblias, de folhetos com materiais da verdade presente. Ela disse-nos em 1880 que os dízimos e as ofertas deveriam ser utilizados para edificar escolas, templos, casas publicadoras. Em 1893, que deveriam ser usados para os ministros do Evangelho. Em 1897, para sustentar os que ministram na sua obra. Em 1898, para empregar obreiros missionários nas nossas igrejas. Em 1898 ainda, diz-nos que podemos dar os nossos dízimos também para as esposas de obreiros que se consagrem a tempo completo à obra de Deus. Em 1898 é-nos dito que existem casos excepcionais em que os dízimos e as ofertas podem ser utilizados para pagar alguma dívida da Igreja. Os dízimos também deviam ser usados para os professores da Bíblia, os que ensinam nas escolas, nas casas publicadoras. Ainda em 1898 é-nos dito que deveríamos mandar dízimos e ofertas aos campos missionários. Em 1899 é-nos dito que deveriam ser usados para os que trabalham na palavra e na doutrina. Em 1902, usado para colportores. Em 1904, para o sustento dos ministros. Ainda em 1904, o dízimo deve ser usado para as viúvas dos obreiros. Em 1908, para os campos estrangeiros fora dos Estados Unidos. E em 1912, para casos excepcionais, casos de igrejas grandes em que seja necessário empregar tesoureiros ou secretários. Durante todas estas apresentações que temos dado, sempre mostramos todas as passagens. Contudo, vamos observar que a mensageira do Senhor apoiou a obra de sustento próprio e ela deixa-nos certas declarações inéditas. Por isso, existem 22 volumes de manuscritos inéditos onde ela escreveu cartas dirigidas aos líderes da conferência. Como, por exemplo, vejamos esta carta que ela escreveu e o que é que ela nos diz aqui. Alguns homens ou conselheiros dirão: isso é exatamente o que desejamos que você faça. O comitê da conferência tomará o seu capital e apropriar-se-á dele precisamente para este objetivo. Ou seja, nós, como Conferência Geral, vamos tomar os vossos dízimos e as vossas ofertas e vamos empregá-los como nós achamos que os devemos empregar. Mas reparemos na resposta da mensageira do Senhor a esta opinião. A tal pensamento, ela escreveu em testemunhos especiais para os ministros e obreiros, na série A, na página 185, e ela diz: mas o Senhor nos fez individualmente mordomos. Cada um tem a solene responsabilidade de inverter estes recursos por si mesmo. É correto colocar na tesouraria uma porção do mesmo para adiantar os interesses gerais da obra. Mas vejam agora o que ela diz. Mas o mordomo de recursos não ficará sem desculpa diante de Deus. Na medida em que é capaz de fazer isto, deverá usar os recursos como revelem as circunstâncias das necessidades. Deveríamos estar prontos para ajudar os que sofrem e para colocar em funcionamento planos para adiantar a verdade de várias formas.
Não é a providência da conferência ou qualquer outra organização revelar-nos sobre esta mordomia. Se você carece de sabedoria, vá a Deus, pergunte-lhe por si mesmo e de seguida trabalhe com um só propósito para a sua glória. Vejam que declaração tão contundente e categórica e o contraste como alguns pensam na atualidade. Porque há alguns que dizem: bem, eu coloco os meus dízimos e ofertas, coloco-os lá e, como Pôncio Pilatos, lavo as minhas mãos. E eles que façam o que quiserem com o dinheiro, pois eu cumpri a minha parte. Contudo, não é isto o que diz esta passagem, pois não. A passagem diz que Deus vai nos perguntar individualmente onde nós colocamos os nossos dízimos e ofertas. Com os nossos dízimos e ofertas estão a ser dadas as mensagens do terceiro anjo? Com os nossos dízimos e ofertas estão a ser dadas as indicações que nos são facultadas no Espírito de Profecia? Ou com os nossos dízimos e ofertas utilizamos apenas para nos livrarmos do peso de consciência e os deixamos por aí, como isso que nós achamos que não temos responsabilidade perante Deus? E assim achamos que fizemos o nosso dever. Não, Senhor. Porque a passagem diz-nos precisamente o contrário. Porque com os dízimos, que se nós não investigarmos, nós podemos estar a apoiar a apostasia. Podemos estar a apoiar obreiros fraudulentos. Podemos estar a apoiar a mentira para que se espalhe ainda mais. Por isso, como diz o Espírito de Profecia, existem apenas duas tesourarias. Ou é a tesouraria do Senhor, ou é a tesouraria de Satanás. Existem somente duas tesourarias. Ou colocamos na causa de Deus, ou colocamos para a causa de Satanás. Outra passagem onde a mensageira do Senhor nos fala e nos diz, contudo ainda de forma mais direta, ela diz-nos o seguinte: ao exercitar o seu juízo, ao dar onde veja que há necessidade em qualquer linha da obra, está você a colocar o seu dinheiro nas mãos de intermediários. Se você vê em qualquer localidade que a verdade se está arraigando e não há um local de adoração, então faça algo para aliviar a necessidade. Pelos seus próprios meios, anima outros a atuar, a construir uma humilde casa de adoração a Deus. Estamos conscientes do que nos está aqui a dizer o Espírito de Profecia? Está a dizer-nos para meditarmos, para pensarmos, para que façamos uma pausa e que observemos ao nosso redor para vermos se estamos a inverter os recursos do Senhor verdadeiramente onde existem necessidades ou se simplesmente estamos a enriquecer aqueles que já estão ricos. Não é somente isto o que é dito aqui nesta passagem. Pelos nossos próprios meios, nós devemos começar a trabalhar, devemos dar o primeiro passo. E diz aqui que se não há nesse lugar onde se vai levar a palavra uma humilde casa para adorar a Deus, pois esse é um bom lugar para os dízimos e ofertas serem aplicados. Vejamos o que continua a dizer esta passagem. Tenha um interesse na obra em todas as partes do campo. Ainda que não esteja administrando a sua própria propriedade, você é responsável pela sábia inversão, pelo seu uso ou abuso. Sim, aqui é-nos dito que cada um de nós é responsável pelo uso ou abuso que é feito aos recursos do Senhor. Deus não coloca
em encargo de perguntar aos homens da conferência ou qualquer conselheiro se você pode usar os seus recursos como os considera apropriados para adiantar a obra de Deus nas cidades destituídas e localidades empobrecidas. Faço-vos agora a pergunta: o que diz a mensageiro do Senhor sobre a centralização dos dízimos? Que Deus não lhe coloque o encargo de perguntar aos homens da Conferência Geral onde deve colocar os seus dízimos e ofertas. Ou seja, não se devem centralizar os dízimos e as ofertas num só comitê, numa só conferência, como faz a Igreja Católica, onde tudo é colocado sobre uma só cabeça, e enquanto essa cabeça não decidir, ninguém pode fazer nada. Por isso é que a mensageira do Senhor nos disse que se devem romper com esse jugo no sustento próprio, se deve trabalhar de forma diferente da conferência, pois vamos ler mais à frente que ela diz que deve deixar-se de seguir a liderança de príncipes e reis, e por isso esta passagem continua a dizer-nos o seguinte: se houvesse seguido o plano correto, não se teriam usado tantos recursos em algumas localidades e tão poucos noutros locais onde o estandarte da verdade não tem sido levantado. Não devemos submergir a nossa individualidade de juízo em qualquer instituição do mundo. Devemos buscar a Deus para receber sabedoria, como o fez Daniel. E vejamos o que ela continua a dizer-nos. Como servos contratados de Deus, não devemos negociar a nossa mordomia. Perante o universo celestial, devemos administrar a verdade que nos tem sido confiada. Os nossos próprios corações deverão ser santificados. As nossas mãos devem ter algo a transmitir, pois a ocasião exige o rendimento que Deus nos confiou. Damos-nos conta, meus irmãos, de como a mensageira do Senhor nos está a dizer que se rompa o jugo de centralização e que trabalhemos de forma independente e que não necessitamos de perguntar a homem algum para fazer a obra de Deus. Sabem vocês que alguns irmãos, infelizmente, que dizem que são de sustento próprio, mas vivem sujeitos à autoridade de um homem, à autoridade de um mortal? Vivem como no tempo dos fariseus, como no tempo dos escribas, que quando era necessário fazer algo, tinham que pedir permissão aos líderes religiosos. E assim há muitos, tanto na corporação adventista, como aí por muitos ministérios que se dizem ser o de sustento próprio, especialmente aqueles que têm mais do que uma igreja ou delegações noutros países e que, segundo eles, por revelação divina, resolveram centralizar os dízimos. Quando nós vemos na palavra de Deus que a cada igreja onde ia o ministro do sustento próprio, o apóstolo Paulo ordenava anciãos e logo ajudava a comissão de que essa igreja se autodirigisse, se autossustentasse e essa mesma igreja decidisse como usar os dízimos e as ofertas e os recursos do Senhor. Por isso, em Filipenses, o apóstolo Paulo diz-nos que recebeu de uma igreja ajuda quando ele ia pregar a outras igrejas. Infelizmente, hoje existem muitos ministérios que centralizam os dízimos e as ofertas. Não fazem nada de diferente em relação aos passos que a Conferência Geral dá. Não mudaram nada. E sabem porquê? Porque eles não querem mostrar as passagens que agora vos estamos a mostrar. E já é hora, como diz a mensageira do Senhor, que Deus nos fez mordomos individuais e Deus vai pedir-nos contas a cada um de nós. Vamos ver que a irmã Aita apoiou a obra de sustento próprio
E a irmã Ellen White estava contra a centralização dos dízimos e as ofertas. Por exemplo, quando ela trabalhou em 1904 e até 1914 na escola de Madison, quando vemos a história, encontramos que a escola de Madison era autossustentável, autodirigida e era verdadeiramente de sustento próprio. Mas podemos encontrar nas escolas de Madison, na escola de Madison, aliás, que não iam a outros lugares levantando igrejas e colocando-as no nome da escola de Madison. E vocês não vão encontrar que a escola de Madison nunca centralizava os dízimos. Eles sempre os repartiam para todos os lugares onde havia maior necessidade. Mandavam obreiros de sustento próprio, mandavam médicos missionários que chegavam aí. Quando um estudante chegava à escola de Madison e não tinha dinheiro para pagar as propinas, as portas não lhe eram cerradas. Deixavam-no estudar e ele trabalhava ao mesmo tempo em Madison para pagar as suas propinas. Mas vocês podem constatar que a escola de Madison não ia e andava por qualquer cidade ou por qualquer estado levantando igrejas no seu nome, fazendo sucursais, nem tão pouco pedia os dízimos às igrejas vizinhas para que chegassem lá e se centralizassem a Madison, como fazem agora alguns ministérios que dizem ser da verdade presente, de sustento próprio, mas que têm uma sede central onde chegam todos os recursos. Estes ministérios são falsos ministérios de sustento próprio, porque a irmã White estava contra a centralização. Deus está contra a centralização. Não existe nada na história adventista que fale e que prove que Madison tinha ministérios e igrejas sucursais em diferentes partes dos Estados Unidos e muito menos em países estrangeiros. Sabem porque é que há tantos ministérios de sustento próprio que são falsos e que abrem as suas sucursais em diferentes localidades, em diferentes estados, em diferentes países e centralizam todos os seus dízimos na sua sede? Porque muitos de nós não estudamos, não investigamos e simplesmente fazemos as mesmas atitudes que um adventista nominal. Ficamos exatamente na mesma situação pela qual saímos da corporação adventista. Não perguntamos, não questionamos, não examinamos a nossa história, não vamos às evidências que nos foram deixadas pelos testemunhos. Mas estes temas são para aqueles que, todavia, têm discernimento de quererem escutar a verdade. Por isso, vamos ver agora alguns testemunhos dos pioneiros da escola de Madison. Por exemplo, vejamos aqui neste testemunho do pastor Percy Magan, tomado do seu diário pessoal. 8 de agosto de 1904. Trabalhei com WCW, que significa Willie Clarence White, que era o filho da irmã White. Durante a tarde, a preparar o artigo e planos referentes à incorporação da escola em Nashville. Durante a tarde, reuni-me com Daniels, Prescott, Griggs, Warsberg, Baird, Willie Clarence White para considerar o nosso plano de organização. E vejam agora o que pensavam os dirigentes da Conferência Geral em 1904, quando se estava a levantar a escola de Madison. Este é o testemunho do pastor Percy Magan, e vejam o que diz. Daniels não gostou. Atenção que o pastor Daniels, que nesta altura ele era o presidente da Conferência Geral. Ele não gostou que se estivesse a levantar o sustento próprio em Madison, no estado do Tennessee.
Prescott considerava que não estávamos preparados para conduzir os jovens. Baird referiu-se desfavoravelmente ao nosso trabalho anterior no Sul. Jiggs não estava disposto a prestar a sua influência a favor de um só plano de estudo. A Prescott parecia-lhe que tínhamos demasiada terra. Washburn queria que a confissão pública na Review and Herald ou outra publicação seria conveniente. A Prescott parecia-lhe que viajávamos demasiado. De igual forma, Daniels. Baird considerava que outros professores teriam inveja da nossa independência e quereriam imitá-la. Chegaríamos a dominar a Associação da União do Sul em vez da Associação da União do Sul mandar em nós. Porque não podemos emprestar o nosso dinheiro? Disse-lhes que só criam nos testemunhos que lhes convinham e que a sua atitude geral era desfavorável. A entrevista durou desde as 15 horas até às 20 horas e 30 minutos. Este testemunho é dado em 8 de agosto pelo pastor Percy Magan. E continuamos a ver o que diz este pastor no seu diário pessoal, mas agora em 9 de agosto de 1904. Falei com a Sra. White e Willie Clarence White referente ao nosso plano de organização. Isto está a ocorrer a 9 de agosto, um dia depois de terem entrevista com Daniels, Prescott, Washburn e outros pastores. Ela disse, ou seja, a irmã White disse, que não deveríamos ficar sob o domínio da Associação da União do Sul e parecia não ter objeção alguma ao nosso plano geral. Tive uma longa conversa com Daniels. Estava um pouco mais sociável. Contou de novo toda a sua batalha com JHK, que era o Dr. John Harvey Kellogg. Eu não falei muito. Vemos aqui, por este testemunho, em 1904, a 9 de agosto, que a mensageira do Senhor disse que não deveria Madison entrar sob o domínio da Associação da União do Sul. E que mais disse o pastor Magan, mas agora em 14 de abril de 1906. Isto está agora a ocorrer em Washington. Diz ele no seu diário. Tomei o pequeno almoço com o pastor e a senhora Irving, ex-presidente da Conferência Geral. Conduzi o carro a Tacoma Park e passei a tarde com Daniels. Portanto, aqui já era onde estava a sede da Conferência Geral. Tive uma conversa bastante satisfatória. Disse-lhe que a nossa escola era independente e porque teria de sofrer penúrias. Tate despediu-me no comboio. Disse que Daniels havia lido o testemunho referente a EAS, que é o Dr. Edward Sunderland, e este abaixo assinado que não fomos bem tratados na reunião em Tacoma Park essa tarde. Aqui o testemunho do pastor Percy Magan diz que essa escola era quê? Era independente. E pelo facto de ser independente, não estava sob a direção da Conferência Geral e por isso iria ter que sofrer penúrias. Isto não estamos nós a dizer, mas está a dizer o testemunho do pastor Magan a 14 de abril de 1906. Por isso eu gosto de citar estas evidências. Não são as minhas palavras que falam, não, senhor. Estão aqui as referências. Vocês vão e investiguem por vocês mesmos para saberem que o que eu estou a dizer é correto ou não. Continuemos então com o mesmo diário, mas agora em 7 de maio de 1907. E isto agora está a ocorrer
em Paradise Valley. Falei com o irmão White em relação à atitude da Conferência Geral para conosco. Qual era essa atitude que tinha a Conferência Geral com a escola de Madison? Lembram-se? A senhorita Sarah McEnterfer e Lillian estavam presentes. Disse à irmã White que a administração sustentava que não tínhamos direito de sair a buscar dinheiro a menos que fôssemos propriedade da conferência. Esta era a atitude da conferência. Como a escola de Madison não pertencia à conferência, então, como não pertencem a nós, não peçam dinheiro à nossa conferência. E vejamos então o que respondeu a mensageira do Senhor. Ela respondeu: vocês estão a fazer o dobro do que eles estão a fazer. Aceite todas as doações que possa obter. O dinheiro pertence ao Senhor e não a estes homens. A posição que eles assumem não é de Deus. A Associação da União do Sul não deve ser proprietária ou controlar-vos. Não podeis submeter-vos à sua arbitrariedade. Aqui a mensageira do Senhor, em 1907, por testemunho do pastor Percy Magan, está a dizer aos dirigentes da escola de Madison: número 1, que não andem a pedir permissão à Conferência Geral para buscar recursos para a obra do Senhor. Número 2, está a dizer aos líderes da escola de Madison que aceitem todas as doações que possam. E número 3, está a dizer aos líderes da Conferência Geral e aos líderes da escola de Madison que o dinheiro pertence ao Senhor. E de seguida diz, para rematar todavia, que nunca devem colocar a escola de Madison em propriedade da Conferência Geral. Nunca, nunca devem deixar que a Conferência Geral os controlem. Este testemunho do pastor Percy Magan, este diário, pode ser descarregado dos motores de busca. No Google, procurem e vão encontrar. Continuemos a ler um pouco mais deste diário, agora em 14 de maio de 1907, e agora está a ocorrer em Loma Linda. Levei Wes Leslie e Cheyenne para verem a irmã White. Ela falou-lhes de forma muito amável. Contou-lhes do interesse que ela sempre havia tido neles e no seu pai. Exortou-os a que fossem bons rapazes e que se tornassem missionários. Falei a ela sobre a posição da Conferência Geral em relação às instituições que não eram propriedade da Conferência e que não lhes davam dinheiro. Ela respondeu. E agora vejamos a resposta que vai dar a irmã White. Que disparate! Um bando de tolos deveria ter mais compreensão sobre o assunto. Daniels e seus associados têm assumido uma posição sobre este assunto que não provém de Deus. Disse que tinha escrito algo sobre isto e que procuraria encontrá-lo. Acabamos aqui de ver alguns testemunhos de Percy Magan, que foi por um tempo o presidente da escola de Madison. Por isso, as duas perguntas que colocámos logo no início, que são elas: apoiava a irmã White a obra de sustento próprio? O que está então escrito? Vemos pelos seus escritos que ela apoiava a obra de sustento próprio. A segunda pergunta: o que diz o Espírito de Profecia em relação a centralizar os dízimos e as ofertas? É bom que se centralizem os dízimos e que passem apenas por um só canal, pelos líderes que se consideram príncipes e reis? E para irmos terminando o nosso estudo de hoje, tal como começámos com o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, e no Evangelho de João,
vamos ver agora as declarações diretas do Espírito de Profecia, para vermos exatamente o que foi dito dela acerca destas duas perguntas. Pergunta: devem todos os dízimos passar por um só canal? É-nos dito aqui o seguinte: o Senhor tem encorajado aqueles que começaram por sua própria responsabilidade a trabalhar para Ele com os seus corações cheios de amor pelas almas prestes a perecer. Um verdadeiro espírito missionário será transmitido àqueles que procuram sinceramente conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O Senhor vive e reina. Rapazes, ide para os lugares para os quais sois dirigidos. Pelo Presidente da Conferência Geral. É assim que diz aqui? Certamente que não. Ou diz-nos aqui: saiam para lugares em que sois dirigidos pelo pastor da igreja. É assim também que diz aqui? Não, não é isso que diz aqui. Ou pelo ancião de igreja? Não, tampouco diz assim. Ou pelo conselho de igreja? Também não é isso que diz aqui. Voltemos a ler esta citação. Rapazes, ide para os lugares para os quais sois dirigidos pelo Espírito do Senhor. Trabalhai com as vossas mãos para que possais ser de sustento próprio ou autossustentáveis. E à medida que tiverdes oportunidade, proclamai a mensagem de advertência. O Senhor abençoou a obra que James Edson White tentou fazer no Sul. Conceda a Deus que as vozes que tão rapidamente se têm levantado para dizer que todo o dinheiro investido na obra deve passar pelo canal designado em Battle Creek não sejam ouvidas. O povo a quem Deus deu os seus meios é responsável somente perante Ele. É seu privilégio. E como é que diz aqui a mensageira do Senhor? Vejam. Dar ajuda direta e assistência às missões. É devido à apropriação indevida de meios que o Campo do Sul não tem melhor desempenho do que tem hoje. É impossível sermos mais claros. Esta passagem encontra-se no livro Spalding and Megan Collection, na página 176. E é uma pena que este precioso livro seja tão desconhecido pela maior parte dos adventistas do sétimo dia. No Brasil, este livro já foi editado por uma editora independente. Mas perguntamos quantos já o compraram e se preocuparam em lê-lo. Em Portugal também pretendemos publicar este precioso livro, que já existe em outras línguas além do inglês, como por exemplo em espanhol. Vejamos agora esta carta que a irmã White escreveu ao pastor Percy Magan em 14 de maio de 1907 e tem como título A Obra Designada por Deus. Foi escrita de Loma Linda. Caro irmão Magan, alguns têm acalentado a ideia de que, porque a escola em Madison não é propriedade de uma organização da conferência, aqueles que são responsáveis pela escola não deveriam ser autorizados a apelar ao nosso povo para os meios que são grandemente necessários para continuar a sua obra. Esta ideia precisa de ser corrigida. Na distribuição do dinheiro que entra na tesouraria do Senhor, vós tendes direito a uma parte tão verdadeiramente quanto aqueles ligados a outros empreendimentos necessitados que são levados avante em harmonia com a instrução do Senhor. Agora, aqui também muita atenção àqueles que amam mais a Conferência Geral do que ao Senhor,
que amam mais os seus ministérios do que a vida que foi derramada por nós na cruz do Calvário. E aqui diz: o Senhor Jesus irá um dia chamar à responsabilidade aqueles que de tal forma amarraram as vossas mãos que é quase impossível para vocês moverem-se em harmonia com a instrução do Senhor. Sim, meus irmãos, no registro dos céus estão anotadas cada palavra, cada situação, cada penúria que passaram estes irmãos. Tudo está lá anotado. Diz a mensageira do Senhor nesta carta ao pastor Magan: porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Salmos 50, 10. Vós e os vossos associados não sois noviços no trabalho educativo, e quando estáis em stress por meio de fazer avançar a obra, tendes tanto o direito a pedir aquilo de que necessitais, como outros homens para apresentar as necessidades do trabalho em que estão empenhados. No passado, fizestes muito para pôr meios em circulação na obra de Deus, e não precisais agora de vos sentir desincomodado por aceitar presentes e ofertas voluntárias, pois ireis precisar deles na obra de preparar rapazes e moças para trabalhar na vinha do Senhor. À medida que realizeis esta obra em harmonia com a vontade do Senhor, não vos deveis manter numa tensão constante para saber como assegurar os meios de que necessitais para seguirdes em frente. O Senhor proíbe a colocação de muros e faixas ao redor de obreiros com experiência que estejam a agir fielmente na sua parte designada por Deus. Muito tempo precioso foi perdido, porque as regras e restrições feitas pelos homens foram por vezes colocadas acima dos planos e propósitos de Deus. Em nome do Senhor, apelo aos nossos obreiros da conferência para que fortaleçam e apoiem e trabalhem em harmonia com os nossos irmãos em Madison, que estão a levar avante uma obra que Deus lhes designou. Assina Ellen Gold White. E esta passagem encontramo-la em Spalding and Magan Collection, nas páginas 411 e 412. Em quem vais crer? No teu pastor? No teu ancião? No teu líder de igreja? Ao irmão leigo que vem ter contigo e te fala com palavras humanas, mas que nunca te mostra um está escrito, um assim diz o Senhor? São várias as apresentações que fizemos com os mesmos aspectos. Durante todos estes estudos, temos mostrado sempre como está escrito, não pelas minhas palavras, mas pelo testemunho da palavra e do Espírito de profecia, do que a mensageira do Senhor disse com respeito à obra do sustento próprio. Por isso, meus irmãos, é hora de despertarmos. Queremos terminar este estudo apenas só com mais duas passagens do Espírito de profecia. A penúltima encontra-se em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 552, primeiro parágrafo, e diz-nos o seguinte: como há ais sobre aqueles que pregam a verdade enquanto não somos santificados no coração e na vida, há também ais para os que recebem e mantêm os não santificados na posição em que não podem ocupar. E como também nos é dito aqui na Crest Collection, página 120, a irmã White diz-nos o seguinte: as igrejas devem despertar, os membros devem acordar do sono e começar a perguntar: como está a ser utilizado o dinheiro que colocamos na tesouraria?
O Senhor deseja que seja feita uma investigação rigorosa. Estão todos satisfeitos com a história da obra durante os últimos 15 anos? Onde está a evidência do trabalho conjunto com Deus? Onde tem sido ouvida em todas as igrejas a oração pelo auxílio do Espírito Santo? Insatisfeitos e desanimados, afastamo-nos do cenário. As nossas igrejas e instituições devem voltar ao ponto em que se encontravam antes do início do quê? O que está aqui a dizer? Antes do início da apostasia. Quando começaram a confiar em quem? A confiar no homem e a fazer da carne o seu braço. Será que não temos visto sabedoria humana suficiente? Não deveríamos agora buscar a Deus com seriedade e simplicidade e servi-lo com coração, mente e força? E agora vejam como ela chama àqueles que preferem seguir as ordens dos homens em vez de seguir as ordens de Deus. Diz ela: os filhos de Israel viram a terrível aparência da presença de Deus no monte. Mas antes de Moisés ter estado 40 dias longe deles, eles substituíram Jeová por um bezerro de ouro. Coisas semelhantes a isto têm sido feitas entre nós como povo. Voltemos agora em Deus em penitência e contrição. Confiamos nele e não no homem. Como são chamados aqueles que colocam o homem em primeiro lugar? Como chama a mensageiro do Senhor estes cristãos? A estes adventistas que preferem obedecer a uma palavra de homens do que a uma palavra escrita por Deus? Ela fala-nos que eles seguem bezerros de ouro, que se prostram diante deles, adoram-nos, seguem-nos, obedecem-lhes e assim voltam as costas a Deus. Deus queira que não seja o teu caso, tu que me estás a ouvir. E se assim é, começa a perguntar-te como estão a ser usados os recursos do Senhor. Pois já lemos por inspiração divina que cada um é responsável perante Deus como mordomo de onde é colocado os recursos do Senhor. Por hoje terminamos este estudo e fazemos o convite é que não fiquem com a palavra de um homem como eu. Eu sou apenas um miserável. A minha palavra não tem qualquer valor. O que eu digo não serve para nada. Mas tem cuidado. Mas tem muito cuidado com o que diz a palavra de Deus através da Bíblia e do Espírito de profecia. Tu poderás evitar as minhas palavras. Poderás querer contradizer as minhas palavras e até aí tens todo o direito. Mas cuidado quando te colocas contra a palavra de Deus, porque aí já te estás a colocar diretamente contra Deus e não contra mim. E cada ação está a ser registada nos livros do céu. Por isso, faço-te o convite para que por ti mesmo vás às Escrituras e ao Espírito de profecia e investigues por ti mesmo e permite que o Espírito Santo te guie assim como guiou os profetas, aos apóstolos, aos reformadores, aos pioneiros adventistas e aos que estarão a dar a mensagem dos 3 anjos nesta última geração. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.